Vamos ler juntos. Lucas 23, 46. Vamos lá? E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Vamos orar. Mais uma vez oramos, Pai Santo, a Ti, invocando a presença do Senhor pelo Teu Espírito. À medida que vamos meditando a Tua palavra, o Senhor possa ir falando conosco, escrevendo essas palavras no âmago do nosso espírito, infundindo em nós, Senhor, a verdadeira fé genuína e perfeita, a qual por ela chegamos a Ti e desfrutamos, Senhor, desta graça bendita. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar um nome nesta palavra, nesta mensagem: a percepção da cruz. Escutaram, ouviram o que eu disse, irmãos? Vamos repetir: a percepção da cruz. O que é percepção, né? É a capacidade de captar informações através dos sentidos e organizá-las em nosso cérebro para entendermos o significado delas. Uma outra definição: percepção é o processo que nos permite não apenas ver, ouvir ou tocar algo, mas principalmente entender e interpretar o que os fatos querem dizer. Ou seja, por detrás de um fato, um acontecimento, tem uma mensagem talvez maior do que o que os olhos podem captar, do que a nossa impressão visual, auditiva pode captar. Tem sentidos amplos e gloriosos diante ou atrás de muitos eventos da Bíblia. E o maior de todos os eventos da Bíblia é a cruz, é o Calvário. Então é isso que nós queremos entender nesta oportunidade, porque é preciso percepção para compreender o sentido da cruz e valorizar a salvação de Cristo. Para entender isto, eu quero começar narrando uma antiga história que eu contei há 10 anos atrás. Eu já tenho direito de repetir ela aqui hoje. E tem um detalhe, tem muitos que nunca ouviram. Então preste atenção. Em 1929, John Griffith, um jovem americano, pouco mais de 20 anos de idade, recém-casado, resolveu sair do seu estado, que era o Oklahoma. Sair dali em busca de emprego, porque a depressão econômica que abateu sobre os Estados Unidos em 1929 estava no auge. Era um tempo de falências, pobreza, necessidades. Havia desemprego, salários baixos, muita carência. Então, o John tomou a sua esposa, o único bem que ele tinha, que era um bebê, nascido há poucos meses, chamado Greg. E eles se mudaram para o estado de Missouri. Chegando ali, ele conseguiu um emprego para operar uma grande ponte móvel que se elevava sobre o volumoso rio Missouri. Dia após dia, John ficava na sala de controle dirigindo as enormes engrenagens que fazia a ponte se movimentar. Enquanto ele operava a ponte, ficava olhando os navios que passavam pelo rio, as barcaças, e ele ficava imaginando os seus sonhos que estavam desvanecendo. E ele imaginava assim como esses navios, as barcaças passam por aqui e vão embora, assim estão os meus sonhos. Ele que sonhava fazer tantas coisas, agora estava confinado a uma sala de controles de uma ponte móvel e com poucas perspectivas de muito ganho, de muito sucesso, de muitas realizações. Mas em 1937, os seus sonhos começaram a reviver.
Ele olhou para o seu garoto, o Greg, e percebeu que ele agora já era um menino de 8 anos de idade. Já haviam passado 8 anos. E o John acalentava a esperança de ver o seu filho crescer e se tornar um homem de valor. Isso mexeu com o coração dele, impulsionou a sua esperança, e ele começou a sentir um pouco mais animado com a vida. Feliz em ver o menino crescendo, determinado dia, ele que amava demais aquele menino, aquele filho, resolveu levá-lo consigo para passar um dia em seu local de trabalho. Pegaram o almoço, porque não iam voltar para casa só à tarde, e de braços dados caminharam em direção à gigantesca ponte em que ele trabalhava. Naquele dia, o menino Greg ficou impressionado com toda a estrutura da ponte, pensando em como seu pai podia fazer tudo aquilo funcionar. Sem que percebesse, chegou o meio-dia. John tinha acabado de elevar a ponte, permitindo que alguns navios passassem pelo rio. Tomando o filho pela mão, saíram para almoçar. De mãos dadas, subiram devagar por uma escada estreita, elevada, e dali chegaram ao mirante, que projetava uns 15 metros à frente, oferecendo uma visão esplêndida do majestoso rio. Era ali que eles iam almoçar. Enquanto comiam, John contava as histórias sobre os destinos dos navios que passavam lá embaixo para o seu filho. E o tempo passou enquanto desfrutavam daquela mais pura amizade, quando de repente ouviram um apito de trem distante. Olhando o relógio, John percebeu que já eram 13 horas e 7 minutos. Imediatamente ele se lembrou que a ponte ainda estava erguida e que o trem passaria por ali dentro de poucos minutos. Não querendo alarmar o filho, disfarçou o pânico, pediu a Greg para não sair do local e desceu rapidamente para a sala de controle. E então, como ele fora treinado, pesquisou rapidamente o rio ao longo de um lado e do outro para certificar de que estava livre, e voltou-se a olhar para baixo, onde estava a maciça caixa de engrenagens metálicas que fazia a grande ponte se mover. Quando ele olhou, viu algo que gelou o seu coração. Greg estava caído ali. Ao que tudo indica, ele tentava seguir o seu pai. Havia tentado seguir o seu pai, mas acabou caindo da escada estreita. E agora estava preso entre os dentes da engrenagem. Embora parecesse estar consciente, a sua perna sangrava muito. John entrou em pânico. Ficou pensando o que podia fazer para tirar seu filho dali. E a transpiração cresceu-lhe na testa. Pensou em todas as possibilidades, buscando freneticamente uma solução. O terror tomou conta do seu coração, porque ele não sabia mais o que fazer. Era a sua obrigação baixar a ponte para que o trem cruzasse com segurança. Mas aquele era o meu único filho. Aquele era o filho do orgulho de John. Era a sua única alegria neste mundo, além da esposa. E ele imaginava, a mãe espera o filho para abraçá-lo mais tarde, no final do dia. John compreendeu no momento que só havia uma coisa a ser feita. Soube que tinha que fazê-lo. Não havia outra alternativa. O trem de passageiros estava carregado com 400 passageiros. E ele então, escondendo o rosto debaixo do braço esquerdo, empurrou a alavanca. E os gritos do seu filho foram imediatamente abafados pelo rilhar das ferragens que se ajustavam. E em poucos segundos o trem surgiu por detrás do bosque e encaminhou-se em direção à ponte. John Griffith levantou o seu rosto coberto de lágrimas e olhou para as janelas do trem que passava e viu as pessoas sorrindo, as crianças brincando e vários passageiros desocupados, conversando coisas inúteis. Ninguém olhou para ele,
ninguém percebeu que há poucos segundos a ponte estava erguida, ninguém soube do perigo que correram de perecer, ninguém sequer moveu os olhos para a gigantesca caixa de engrenagens que abrigava os restos de seu filho. Sozinho, angustiado, John gemia e dizia: o que há com vocês? Porque vocês não se importam, não sabem que eu sacrifiquei meu filho por vocês? Não percebem o quão perto vocês estiveram da destruição? Que há de errado com vocês? E tão repentinamente como começou, tudo terminou. O trem passou rapidamente e desapareceu no horizonte. Poucas pessoas souberam deste acontecimento. Pouquíssimas pessoas consolaram John e sua esposa. Esta é a história triste, comovente e verdadeira. Isso foi relatado por um outro escritor que tinha conhecimento em loco da história. Bem, aqui isso agora me traz para a Bíblia, né? O que a cruz quer dizer? Qual é a mensagem da cruz? Paulo escreveu: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho, é o centro da Bíblia. Em um mundo que busca respostas para o sentido da vida, a mensagem da cruz pode parecer loucura para muitos, mas para aqueles que creem, ela é o poder de Deus para a salvação. O que realmente aconteceu no Calvário? Quem percebeu o que estava acontecendo? Quantos deram crédito àquilo que estava acontecendo? Enquanto o Filho de Deus morria na cruz, talvez multidões divertiam, talvez grupos faziam farras, divertiam, bebiam, jogavam. E até hoje, quando a mensagem da cruz é pregada, muitos balançam, meneiam a cabeça, balançam o ombro e dizem: eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso. Eu não me interesso a respeito disso. Eu não quero ser religioso. Eu não quero ter uma religião. Eu quero seguir os meus conceitos. O que realmente aconteceu no Calvário? De que fomos salvos? O que isso significa para a nossa vida hoje? Vamos dar uma olhada no sacrifício vicário de Cristo e a sua relevância. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para cumprir um propósito específico: resgatar os pecadores da condenação eterna. Na cruz ele tomou sobre si o castigo que era devido a nós, sofrendo em nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Isso é conhecido na teologia como a expiação vicária, ou seja, aquele que morre em lugar de outrem. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A morte de Cristo satisfez plenamente a justiça divina, oferecendo perdão para todos os que creem. De que fomos salvos? Que risco nós corremos? A Bíblia é clara em dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus e nos coloca sob a condenação, porque o salário do pecado é a morte. Isto significa que sem Cristo estávamos condenados à ira de Deus e à perdição eterna. Mas a boa notícia do Evangelho é que por meio da cruz Jesus nos libertou dessa condenação. Ele bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar, garantindo-nos a vida eterna. A cruz não é apenas um símbolo religioso, é a certeza de que somos salvos da justa punição que merecíamos. O que isso implica para nós? Ser salvo por Cristo naquela cruz não significa apenas escapar do juízo.
mas também receber uma nova vida. A salvação transforma aqueles que creem. Fomos chamados para viver a glória de Deus, abandonando o pecado e seguindo a Cristo em obediência e gratidão. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. A cruz nos convida a receber uma nova identidade, uma nova natureza, um novo propósito, enfim, uma nova vida. Além disso, a salvação de Cristo, a obra dele na cruz tem uma implicação eterna. Não apenas temos uma nova vida neste mundo que já estamos vivendo e desfrutando, mas temos também a garantia da vida eterna. Jesus ressuscitou, vencendo o pecado e a morte, e prometeu que aqueles que creem nele viverão eternamente. A percepção da cruz nos faz enxergar pelo menos 3 verdades fundamentais sobre Deus. Primeiro, por detrás de tudo aquilo que a cruz representa, por detrás daquela sombria cruz, você pode enxergar o amor eterno de Deus. Não apenas o amor, mas o amor eterno de Deus. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Amor eterno. João registrou: o Pai ama o Filho. O Filho aqui com F maiúsculo, falando de Jesus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. João 3:35. O Filho unigênito que habita no seio do Pai é o principal alvo do amor do Pai. Todavia, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então daí você pode entender um pouco o que a cruz queria dizer. Que amor é esse? Em que o Pai ama tanto o Filho, mas decide entregá-lo por outras pessoas, por outros elementos. O Filho fazia tudo o que o Pai lhe agradava. O Filho vivia no seio do Pai. O Filho honrava o Pai. Mas o Pai resolve entregar o Filho unigênito, por quem Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Filho unigênito em troca dos pecadores. O Filho fazia toda a vontade do Pai. Nós estávamos fazendo tudo contra o Pai. Mas o Pai diz: eu amei o mundo de tal maneira, vou dar o Filho pelos pecadores. Nós temos que parar diante da cruz. Você não pode ser o mesmo olhando para a cruz. Você não pode ficar do mesmo jeito olhando para a figura gloriosa do Cristo que vai à cruz e dá a vida por você. Você não pode. Isso é um desafio às suas emoções, ao seu coração, à sua fé, ao seu ânimo, à sua paz, a tudo que há em você. Você tem pessoas que gritam no estádio até ficar rouco por conta de homens correndo atrás de uma bola. Qual deveria ser a impressão da cruz sobre nós? Você tem pessoas que dão milhões de divisas para promover jogos, competições. Quando você vê falar da Fórmula 1, a corrida, né, que atrai as maiores riquezas do mundo, ali está correndo dinheiro que você não imagina. Aliás, futebol também, né? Futebol também. Outro dia eu estava vendo o preço desses jogadores. Tem um jogador, não sei se é aquele lá do que jogou na seleção de Portugal. Eu não sei se é aquele, ou se era o Messi, ou se era o Mbappé.
Eu sei que era um deles. Ganhava 4 milhões de reais por dia. Por dia. Eu pensei comigo mesmo, quanto investimento, quanto dinheiro em torno de bobagens. Se a cruz não provocar em nós uma mudança radical, transformando-nos em uma outra criatura, então não tem nada mais seguro neste mundo. Tem nada mais certo, mais sólido neste mundo. A cruz é o emblema da dor, do sofrimento, da entrega, do amor eterno de Deus. Que amor é este? Paulo disse, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aos Efésios 3, 17 e 19. Aqui estão as 4 dimensões de um objeto. O amor de Deus. Qual é a largura do amor de Deus? A largura é que Deus ama a todos. Lá na cruz Jesus abriu os braços para receber a todos. Vinde a mim todos. A largura, Deus ama a todos. Não faz acepção de pessoas. O comprimento. Ele ama antes, Ele ama durante e Ele ama depois. Ele ama sempre. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. João 13:1. A altura. Deus nos ama acima de tudo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O alvo, nós somos o alvo do amor soberano, elevado de Deus sobre tudo. Não poupou nem o seu próprio filho, para demonstrar o quanto Ele nos ama. Essa é a altura e a profundidade. A Bíblia diz que Deus ama o mais miserável dos pecadores. Vai lá no fundo, mais baixo que tiver, porque o amor de Deus é profundo e desceu do céu à terra, aceitou a palha, o feno, a manjedoura, despojou da sua glória, do seu trono, e veio para ser como um de nós. Essa é a profundidade do amor de Deus. Paulo disse assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Paulo realmente foi um dos piores. Foi um dos piores, sim. Paulo era cruel. Paulo arrastava os crentes. Paulo prendia. Paulo ajudava a apedrejar. Paulo ajudava a prender, a perseguir. Quando Jesus salvou Paulo, Paulo disse: olha, não tem mais ninguém nesse mundo que Deus não salve. Se Ele salvou a mim, o pior de todos, Ele pode salvar a todos. Quando olhamos para a cruz, a percepção que a cruz nos traz não é apenas de um amor eterno, mas é a percepção também de um propósito eterno. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, 10 e 11. A morte de Cristo na cruz fazia parte de um propósito eterno. Aliás, o principal propósito de Deus era este: gerar, trabalhar no meio de uma geração
perversa e corrompida e tirar dela, fazer dela filhos de Deus. A igreja se tornaria a multiforme expressão da sabedoria de Deus e serviria para Deus dar lições no céu para os anjos. Deus quer usar o nosso exemplo para dar lição nos anjos. Eu acho que a principal lição que Deus quer dar, ensinar para os anjos através de nós, eu acredito que deve ser a do amor. Então nós temos que amar a Deus. Nós temos que amar a Jesus. Para Deus dizer, olha, este é o amor que eu espero da minha criação. O amor verdadeiro, o amor profundo, o amor que excede todo entendimento. O propósito eterno de Deus é transformar então pecadores em filhos amados. E por fim, para terminar, a percepção que a cruz nos traz é de que ali estava a revelação de uma salvação também eterna. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, verso 9. Quero encerrar dizendo que nós não podemos ficar indiferentes ante a cruz. Assim como aqueles passageiros daquele trem expresso, ao cruzar aquela ponte, não sabiam o preço que custou para aquela ponte estar estabelecida naquele lugar, naquele dia, naquela hora. E eles divertiam lá dentro, indiferentes à dor do John. E ele dizia, o que é com vocês? O que acontece com vocês? Vocês não sabem que para dar essa segurança para vocês, eu acabei de matar o meu filho? O mundo não quer saber o que aconteceu na cruz. O mundo se contenta em fazer umas imagens grotescas, de tentar representar o Filho de Deus de uma forma grosseira, completamente ridícula. Mas ele não para diante da cruz para deixar a cruz transformar o coração impuro dele, pecador dele. Hoje nós queremos parar diante da cruz para Deus nos transformar ainda mais. Hoje nós queremos nos parar diante, mirar, olhar e ter uma percepção mais profunda da cruz, da salvação que Cristo nos trouxe. O que faremos? Como nos agiremos? Não sei. Talvez é hora de quebrantar o coração, talvez é hora de chorar, talvez é hora de entregar, talvez seja hora de pedir perdão, talvez seja hora de render-se a Deus. Você está diante hoje da cruz, e este é o lugar do quebrantamento, este é o lugar da gratidão, este é o lugar da adoração máxima e total da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa que não é exagero, mas quando nós nos achamos diante da cruz, nós estamos diante do lugar mais sagrado do universo. Este lugar se transforma no Santíssimo. Nós estamos diante do Santíssimo. O símbolo da cruz será contemplado por toda a eternidade. Vamos ficar de pé. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. É isso que vai acontecer no céu, quando lembrarem da cruz, para tudo. E o universo começa a adorar o Cordeiro de Deus. Porque somente Ele é digno de tudo isso. Honra, glória, poder, majestade, sabedoria, riquezas, ações de graça. Então, ao tomar hoje o pão que representa o corpo da nova aliança, que firmou a nova aliança,
Este pão que lembra o sacrifício perfeito de Jesus. Regozije-se, adore, chore, pranteie, adora, glorifica, exalta. Sabia que o inferno não tem medo de nossa erudição? Sabia que Satanás não está nem aí para a nossa eloquência, para os nossos títulos? Mas o inferno inteiro fica apavorado quando nós evocamos a autoridade e a virtude que está na cruz, está no poder de Cristo crucificado. Quando nós tomamos posse dessa mensagem, Satanás e seus demônios saem em retirada. Porque não existe nada mais poderoso neste universo do que o poder do sangue de Jesus Cristo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Disse Jesus: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.